nome dele, o nome dele é Yahoo. Yahoo, o nome dele é Yahoo. Yahoo, o nome dele é Yahoo. Yahusha. As horas defuras da minha vida, Yahusha está lá. Yahusha, as amargas da vida, Yahusha está lá. Talvez meu defeito ficou Yahusha. Yahusha, Yahusha. Graça e paz, amados em Cristo. Mais uma vez estou aqui para fazer esse live rapidinho, para falarmos um bocadinho sobre aquilo, a importância do nosso estudo independente com relação à palavra de Deus. É importante que nós devemos ter em conta 5 aspectos que eu aqui quero partilhar com vocês, porque sabemos que hoje nós estamos numa era de conhecimento e isto está profetizado, foi profetizado pelos profetas no Velho Testamento e tanto também nos profetas antigos, vamos assim dizer, na era pré-dilúvio, antes do dilúvio. Já nós tínhamos, Deus havia revelado o rolo sobre as dispensações que iriam de vir e quais seriam os momentos que nós iríamos passar. E para aqueles que estudam escatologia com muita profundidade, sabem que nós estamos num período de trevas, desde a dispersação do povo santo, o povo de Judá, em Jerusalém, Israel, quando foram levados para o cativeiro. Então, a esta era depois de Cristo entrou para uma era de darkness, quer dizer, uma era escura, de escuridão, de trevas. E para aqueles que conhecem a escatologia correta sabem do que eu estou a falar. Porque pela religião, a religião diz outra coisa. A religião diz que você está no reavivamento, que está a acontecer reavivamento, ou inventa uma série de questões. Não sabendo que muitas das ações que vamos vendo por ali, por lá, que não levam as pessoas à salvação, são apenas o mover dos santos caídos que vêm, na verdade, enganar os homens e trazer um falso reavivamento. Não vamos dizer que o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, não tem operado nesse período. Tem sim, o Espírito Santo continua operando. Se o Espírito Santo não tivesse operado, nós não estaríamos aqui a falar da palavra de Deus. Mas, no entanto, sabemos que há um falso reavivamento, há um falso mover, que tem muito a ver com os anjos caídos. São eles que estão movendo-se, porque sabem que lhes falta pouco tempo. Então eles têm que levar ao engano. Mas o Altíssimo, o Eterno, prometeu nas suas profecias claras de que nós iríamos entrar num período de muito conhecimento quando estivesse a aproximar ao fim na vinda do Messias. Então o conhecimento iria ser levantado. E depois recordamos que também o próprio Messias, quando esteve conosco em terra, ele disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para aqueles que estudam aprofundadamente, então vão entendendo qual é a verdade, na verdade, que o Messias estava a dizer. Não simplesmente conhecer o evangelho da verdade, mas ele está a dizer conhecereis a verdade, quer dizer que todas as fortalezas da mentira começam a ser desmoronadas e a verdade começa a tomar o seu lugar. É isso que o Messias estava a dizer. Então você deve conhecer essa verdade e ela cinge-se no princípio de conhecer ao Eterno, porque o princípio de toda sabedoria é você ter temor do Eterno, conhecer que o Eterno é o soberano, o único, o Criador do universo e dele todas as coisas foram criadas através dele. Sem ele nada do que foi feito seria feito. Então é preciso que nós tenhamos esse conhecimento e esse conhecimento não é adquirido através da religião. A religião é um handicap, é um instrumento que o Império usou para poder desmoronar, desviar, desvirtuar a verdade do Eterno. Mas ainda assim, pela religião vem o conhecimento do Eterno. E você não fica parado naquele conhecimento, você vai buscar conhecimento através das suas santas escrituras. Mas hoje eu quero falar muito simplesmente aqui de 5 pontos importantíssimos que eu acho que devem fazer parte daquilo que é a meditação do fiel, aqueles que buscam conhecer
o eterno em espírito e em verdade. Então nós devemos nos cingir nesses 5 pontos que eu aqui apresento. Não acredito que sejam os todos e os mais importantes, mas naquilo que vai ser a minha linha de estudo, quando vamos aprofundar o conhecimento da verdade, estes são os pontos que realmente me ativam para buscar o conhecimento do eterno, ok? Então o primeiro ponto que eu queria dizer, amados, é a importância, o primeiro ponto é a importância de estudar sobre o nosso inimigo, ok? Sobre o nosso inimigo, Satanás ou Azazel, através das Escrituras. Para aqueles que acompanham o canal sabem que eu falo, né, que o estudo da palavra de Deus, ou da palavra do Eterno, não deve cingir-se simplesmente no ensino religioso, nos 66 livros. Nós devemos ir para além dos 66 livros. Na verdade, trazemos as Escrituras todas para meditarmos nela, para termos conhecimento. Não importa quem você seja, muita gente diz, não, temos livros, a partir dos livros credíveis, já credíveis, e depois você poderá exercer a investigação de conhecer outros livros. Por quê? Porque esses livros não foram incultados porque simplesmente o a.k.a. Império Romano queria que você estivesse bem, que estava tudo bem contigo. Não, esses livros foram encurtados com objetivo, com uma agenda oculta, para que você não chegasse ao conhecimento do eterno. Isso já foi profetizado lá atrás, que eles iriam encobrir o conhecimento para impedir que as pessoas encontrassem o caminho do eterno. Por isso sempre Cristo mencionou, e o eterno foram mencionando, que na verdade o largo é o caminho que leva à perdição, é estreito o caminho que leva à vida. E se vamos olhando para as escrituras proféticas, nós vamos conseguir compreender também mais ou menos que nível de percentagem daqueles que vão estar na glória com o eterno e aqueles que vão para a perdição. Para dizer naquilo que são a conclusão, aquilo que vamos ver nos evangelhos do Apocalipse de Baruch e mesmo naquela que é a descrição que Enoque também vai dar, e Esdra, nós vamos verificar que o número da percentagem dos fiéis, aqueles que vão ser salvos, a nível do mundo, é como é a quarta parte. Quer dizer, temos 100%, vamos dividi-la em 4 partes. A quarta parte uma parte destas 4 partes é que entra. Quer dizer que estamos a falar uma humanidade com esse universo de 100%, 25% poderão ser aqueles que vão ser salvos. 25% da humanidade poderá ser salva. Os outros 75% é tudo para o lago do fogo. Isso é tremendo. Isso não é de regozijar, isso não é de alegria, mas é para nós vermos o quão difícil é isso. E depois, nessa questão, questionamento que o próprio Baruch teve com o Eterno, quando ele questiona, se não, a memória não falha também, Esdra, o Eterno diz que é como ouro, é como você pega, ele diz que aquilo que é a percentagem do ouro no mundo não é superior ao cobre, não é superior à prata, não é superior ao bronze. O bronze tem muito mais bronze no mundo do que ouro. Então o Eterno diz que eu serei glorificado pelaquele número menor, porque é como retirar algo raro de uma geração perdida. É como retirar o ouro do meio do cobre, do meio do bronze, do meio daquele metal que não presta. Você recolhe o ouro, mas o ouro é pouco, só que ele tem muito mais valor. Assim o Eterno faz essa analogia de falar sobre isso. Então, vamos falando neste ponto ainda de conhecer o inimigo. É importante que nós estudemos, porque a religião, se nós não conhecemos, Cristo foi na verdade, trazendo alguma luz sobre aquilo que é as ações do inimigo, identificar o inimigo, o que ele fazia quando ele começou a libertar. Disse, por que não liberta essa senhora, que Satanás por X anos, não me recordo agora, por acho que 40 anos, por 40 ou 20 anos, que aprisionou. Por que eu não liberto essa filha de Abraão? Então o Cristo estava ali a demistificar, a mostrar a causa de certas coisas. E nós não vamos olhar só simplesmente por isso. Porque quando o Pedro vira para falar para o Eterno, para Cristo, para Yahusha vira para o outro lado e diz assim, Satanás, arrecada o pé de mim, Satanás, você não partilha as coisas dos santos. Quer dizer que Cristo identificou Satanás, que estava utilizando a boca de Pedro para falar para ele algo contrário à verdade. Então, Cristo não chamou Pedro de Satanás.
mas ele identificou Satanás, porque ele é o Filho do Eterno, é o Eterno, não é verdade? Então ele manifestou esse poder de glória, identificando Satanás, que estava a falar através de Pedro. Por mais que as palavras sejam bonitas, podiam vir, imagina, estamos a falar um discípulo de Cristo, estava falando coisas contrárias à verdade do Eterno, à mentira. Ele estava querendo usar mentira. Porque muitas vezes vimos Satanás operando para impedir Cristo ir para ser crucificado, e muitas das vezes vimos ele a fazer o contrário, a querer que ele seja crucificado. Você não consegue perceber a natureza desse indivíduo, mas a natureza de Satanás é a contrariedade e a perversão contra o Eterno. É isso que ele faz. Mas ele não consegue diretamente. Ele faz a luta que está, o troféu que está no meio somos nós. É sobre nós a quem ele quer destruir. Porque ele sabe que não pode destruir o Eterno, sabe que não pode destruir a Cristo, então é a nós que ele quer destruir. O que Satanás está lutando é impedir o plano do Eterno com as suas criaturas. É isso que ele faz. Então, como vamos identificar quem é Satanás? Satanás ou Azazel? Nós temos que estudar a Escritura, não só pelo Velho Testamento, e não só pelo Novo Testamento, mas por todas as Escrituras, tanto os livros apócrifos, para nós entendermos essa personalidade, quem ele é. Porque quando nós temos um conhecimento amplo, aprofundado, em submissão ao Espírito Santo, Ruach HaKodesh, entendemos quem é Satanás, nós temos a habilidade de poder lidarmos no dia a dia. E tu vais reparar que quando você identifica a ação do inimigo, Satanás e toda a sua corte, toda a sua corte maligna, você nunca vai ter um indivíduo como seu inimigo. Tá vendo a importância de você entender as ações de Satanás e conhecer quem é Satanás? Não estou a dizer conhecer e ir lá se apresentar, estou a dizer conhecer, identificá-lo em todas as ações, saber o que é que ele opera, o que é que ele fez e como é que ele está pelas Escrituras, não por outra coisa. Nunca você vai ter uma pessoa diretamente como inimigo. E as tuas orações também vão melhorar em termos daquilo como você ora. Você não vai orar como vês muitos religiosos fazendo em certas religiões, que oram contra pessoas, pedem até para matar pessoas. E você não vai fazer esse tipo de oração, porque essa oração na verdade é uma oração dirigida ao diabo, não a Deus. Conhecendo as Escrituras, esse tipo de oração é uma oração dirigida ao diabo, ao inimigo. Por quê? Porque apóstolo Paulo nas suas Escrituras também fala, nas suas epístolas, vai falando que nós devemos, como é que diz, o nosso inimigo a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra as potestades, dominadores nas regiões celestiais da maldade. Quer dizer, existe o inimigo que é um espírito, são espíritos, aliás, estão no mundo espiritual, que vão operando manipulando as pessoas para que elas cometam ações, mas nessas pessoas há uma semente, a semente que está no coração dessas pessoas é a maldade, a semente da falta da presença do Eterno, e aqueles que se dizem ter o Eterno têm aberturas, vamos assim dizer, mentes abertas para alguma coisa de mal. Através dessas coisas, Satanás consegue ir manipulando, porque ele não pode chegar diretamente a ti e manifestar o seu ataque, porque ele deve respeitar aquilo que se diz, ele está no domínio espiritual, não pode infiltrar diretamente para o domínio físico, porque há punição. O Eterno tem bem claro nisso, há punições quando fazem isso, eles fazem isso com permissão algumas vezes, mas então existe essa coisa, então ele tem que usar os outros humanos para quê? Porque e toda vez que ele consegue usar um humano para atrofiar a tua vida, e esse humano, então você que está na fé, consegue tê-lo como inimigo, ou mesmo que não está na fé, consegue se destruir, Satanás está vencendo. Ela ali, a sua luta está a vencer. Então há necessidade de que nós estudamos quem é Satanás, quem é Azazel, quem foram esses anjos caídos. Quais são os domínios demônicos? Você tem que ter esse conhecimento. Não é um conhecimento para vocês se fascinar e fazer como muitos hoje fazem. Ficam vivendo no mundo das trevas, pensando que estão na luz, porque dizem conhecer-se coisas espirituais. Não. Você deve estudar para você ter definições claras e estratégicas de como você reage diante de todas as situações que nos forem adversas quando estivermos aqui na Terra. Amém? Então há necessidade disso. Eu acho que eu cobri mais ou menos aqui este ponto. O ponto 2 seria despertar sobre a mentira religiosa seu sistema de aprisionamento. Bem, você que estuda a verdade, é importante que você estude e perceba de uma vez por todas que a religião é algo que
o inimigo colocou para nos atrofiar, para nos desvirtuar da verdade. A religião, a instituição, a denominação, essas coisas foram criadas para desvirtuar-te do caminho da verdade. Por que chegamos a essa conclusão? Chegamos a essa conclusão porque você vai ver que toda religião ela tem origem no catolicismo. Toda religião tem origem no errado. Porque quando se fala em religião, nós temos que perceber que esta institucionalização que começa a partir de Martinho Lutero não é algo que nós devemos tê-la como referência. A referência que nós temos sobre a vivência, a casa dos filhos do Eterno, o que é a igreja de Cristo, o que é o corpo imaculado, nós vamos encontrá-las nas Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas são claras em nos ensinar. O exemplo de igreja está lá no livro dos Apóstolos. Você não pode ir procurar, você não pode ver a igreja de Martinho Lutero, a igreja de Jonathan Edwards, você não pode procurar a igreja de Cristo como exemplo neste segmento. Isso tem que ficar claro para um fiel que conhece a palavra em espírito e verdade. Você deve conhecer a igreja através daquilo que Cristo te deu. Está no livro dos Atos dos Apóstolos e nas epístolas dos Apóstolos. Apóstolo Paulo deu muitos exemplos, quase que cobre todas as áreas da vida da igreja de Cristo. E o próprio Eterno Cristo Yahushua também deu. Yahushua ensinou bastante sobre o que é a igreja. E ele mostrou, fez uma demonstração, aquilo que caminhava com Yahushua em Jerusalém, Galileia, quando foi Samaria. Aquela era a igreja que ele estava carregando com ela. Aquilo era a igreja dele. Porque a igreja é o corpo do Eterno. A cabeça é ele. Nós somos os membros. Então você vai entender. Porque essa religião, por mais que ela tenha, eu digo assim, existem pedras, ovelhas do Eterno dentro desse lugar. E também, para além das ovelhas, nós vamos ver que muitas dessas pessoas também, muitas são inocentes. Não que, vamos dizer que todo aquele que se diz é pastor está a fazer as coisas porque... Não, muitos estão a fazer na inocência porque a era era do engano, a era de trevas, mas a luz da verdade já está saindo. Hoje estamos a viver e conhecer a luz da verdade. E a luz da verdade vai continuar. Por quê? Porque está-se a levantar a geração perversa dos últimos tempos, que os nossos filhos, nossos netos terão que enfrentar. É necessidade que, nesta geração, o Eterno levante servos que vão ensinar a verdade para que aqueles sejam capacitados através do Ruach HaKodesh, Espírito Santo, para que eles conheçam a verdade, para que possam enfrentar a mentira dos últimos dias, que se aproxima. A geração perversa já está aqui. Então, há necessidade disso. A geração perversa, quando se fala, é aqueles que vão... As abominações são muito profundas, não param. Quer dizer, vão substituir o bem pelo mal, o mal pelo bem, e já não vai, tudo será relativizado. Então é necessário que nós tenhamos esse conhecimento. Tenhamos o conhecimento de que a religião é algo fundado, feito pelo inimigo. Por isso é que essa religião, com a falsa autoridade, te deu 66 livros apenas, retirou todos os livros que te trazem à luz da verdade, que te trazem revelação sobre o que na verdade é o Eterno, quem ele é, como trabalhar, por que houve o dilúvio, te ensina toda a mentira que o império também participante, porque a religião pertence ao império, toda a mentira que nos foi dada sobre como este universo é, como ele é formado, todas as mentiras que o sistema religioso e o império tentou trazer para si, elas desmoronam com os livros, com as escrituras completas. E depois, há uma coisa que nós vamos fazer. Nós vamos ter nós conseguimos encontrar um trace nos livros chamados apócrifos, que culminam, na verdade, respondendo aquilo que são as lacunas que estão nos livros de 66 livros. E depois corrigem muita coisa que estão nos 66 livros. Por quê? Porque então essa não passou por uma redação. Se ela não passa por uma redação do EK, da religião, ela tem aspectos que vão nos trazer, porque são muito daquelas que são as questões do Eterno, são repetitivas, ela repete-se. Quando ela repete, você vai procurar o outro trecho que está naquela que é os 66. E tu vais ver que a repetição não é mesmo, então você sabe que aquela dos 66 foi alterada. Alterada por quem? EK, o sistema religioso conduzido pelo império.
E nós sabemos que a representação, e porque Baruch fala e o próprio Daniel também fala, as alterações, as mudanças nas escritas, as mentiras escritas e a substituição que aconteceram foram feitas pelo Império Romano, que é o mesmo império que nós continuamos a viver até hoje, só com substituição de cabeça, porque ele vai fazer do chifre de cabeça, porque é o Império Romano que vai trazer o último império do fim do Anticristo. Então, há necessidade de que você desperta sobre essa mentira da religião e recorda-se daquilo que eu disse do princípio. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo falou sobre isso. Que você deve conhecer a verdade para que ela te liberte. Te liberte de quê? Da mentira, da falsidade, do engano, de tudo que te ensinaram ao contrário. Você hoje vive num universo que você, até o próprio universo onde você vive, o mundo que você vive, te deram mentiras sobre isso. Te falaram sobre os astros celestiais, o contrário daquilo que está prescrito. Como se Deus não tivesse nada escrito sobre isso. Por que é que eles retiram o livro de Enoque? Retiram o livro de Enoque porque no livro de Enoque você consegue ter o padrão exato como esta terra é formada. Você consegue perceber, afinal de contas, que nesta lua que eles dizem ter ido, nunca foram. Como você vai sentar num astro? Como você vai ir para um astro, o astro? Como você vai sentar no astro? E sabemos que, desde o princípio, mesmo através dos livros proféticos, o próprio livro de Gênesis também, vamos ver que, afinal de contas, nós temos um firmamento por cima de nós. Sempre se falou do firmamento. Então você vai dizer que foste para um planeta, foste para Mars. Como assim? Onde, você passou por onde? Entende? Então, são essas mentiras. E tudo isso é obra. Isso aqui é o que eu digo sempre. Não é obra do homem. Por isso é que eu digo, falei no princípio. É necessário que você identifique quem é Satanás. Quando você entender quem é Satanás, você vai saber que o plano todo deste universo, o reino do maligno que opera aqui dentro, é conduzido por ele. Por isso é que homens só se submetem e lhes é dado agenda. Nenhum homem pode dizer que eu sou o autor desta mentira toda, que eu que estou... Não, ele só compra a agenda do que ele dá, porque ele tem menos de 100 anos. 100 anos é o suficiente para um homem. Então um homem não consegue planificar para uma dispensação completa, é impossível. Ele compra a agenda do que está a receber do maligno. Entende? Então é aí que nós viemos com essa questão de identificar. Você precisa identificar o inimigo. Quando você identifica o inimigo, saber como é que ele opera, quem ele é, e como as suas hostes operam, você vai começar a perceber melhor as coisas. Então você vai deixar de ser aquela pessoa fanática que vejo muitos religiosos fazendo, pegam numa figura, não, é Bill Gates, é não sei o quê, chamam nomes de várias pessoas, porque esses são os globalistas. Quer dizer, como se fossem essas pessoas atores dessa situação. Não, não são, não. O próprio Cristo disse, foi bem claro, ele disse que o príncipe desse século vem. O próprio Eterno, Salvador da humanidade, está a dizer que existe um príncipe do presente século. Mas agora você depois também se questiona como é que esse príncipe, como é que esse indivíduo se tornou príncipe do presente século. Tens que estudar. Tens que estudar a palavra. Você vai perceber de onde é que vem o poder dele. Porque ele está a aparecer em Jó, ele em Jó está a aparecer lá no céu. Em Jó, o inimigo está a aparecer no céu. Você se pergunta, como é possível? Então você precisa estudar todas essas questões que, sendo religiosos, né, vocês começam a ter e depois querem camuflar, abafar, mas não resolve nada. Elas são respondidas pela Escritura. O Eterno deixou bem claro tudo para nós. O Eterno não nos deixou aqui na terra em confusão. O Eterno não deixou os seus fiéis em confusão. São apenas esses gananciosos, falsos mestres, lobos vorazes, que vieram e, aproveitando-se disso, estão fazendo outra coisa. Porque eles não querem pregar o Evangelho do Eterno. Não querem ensinar a verdade sobre o Cristo. Eles querem capitalizar as ovelhas, faturar as ovelhas. Faturar através do sistema, porque então o sistema é criado, bem, eu não vou trabalhar, e começam a entrar e fazem isso. E essa perdição é muito simples você identificar. Ok? Eu tenho um estudo também que virei fazer. É com relação como psicólogo, não é? Como psicólogo. Eu vou trazer aqui em linhagem a própria psicologia como ciência, para identificarmos o emocionalismo que é chamado de espiritual dentro de muitas religiões. Mas esse programa eu quero fazer de uma maneira muito linda, para que eu possa, na verdade, dar esclarecimento, ensinar como mesmo aquilo que se diz, a pregação hoje foi forte, estamos já fugindo um bocadinho do tema, foi forte, para vocês entenderem o que aquilo é, porque existem frequências.
Por isso é que uns têm um estilo de pregar, aquele pregar, uns que pregam tipo está a perder a área, isso não é novo. Aquilo ali é para te manter na frequência, para levantar, para estimular as tuas emoções, mantê-la na frequência elevada. Se você tiver um gráfico, você consegue ver. Então, se te mantém ali, você cria uma espécie de êxtase. Tipo, tá dopamina, tipo, tá drogado. E você sai dali e diz, hoje o culto foi tão maravilhoso, hoje o culto tão bom. Mas no final de tudo, não aconteceu absolutamente nada consigo. Não tiveste conhecimento, não aumentaste discernimento, não houve nada. E nessa frequência, o inimigo também opera. Opera com falsas coisas que ele vai trazendo. Porque o inimigo é muito... aliás, você tem que ler os livros mesmo, até o próprio livro de Enoque, para ver como é que o Eterno fala dele. Fala que ele é inteligente, ele tem um conhecimento. Entende? Ele não é um damo qualquer. Não. Mas ele está consciente do seu erro e do seu crime. Então ele sabe que ele é maligno. Ele tem consciência plena de que ele é maligno. Mas já não tem volta, porque a condenação foi dada e dependendo daquilo como ele fez. Ok? Amém. Então, e o terceiro ponto. Estou a falar muito, acredito. Estou a alongar isto. Ok, terceiro ponto. É estudar sobre o Eterno, seu nome e o nome de seu filho. É impressionante olhar como é que a religião resiste ao ensino da verdade. A religião é tão terrível que ela resiste ao ensino da verdade. Quando nós meditamos profundamente e entendemos que o nome do Eterno foi alterado, traduzido. Quer dizer, a única figura naquilo que são as leis de, como é que eu posso dizer, seguir a regra como é que se diz? A regra da redação, da escrita, das publicações de conteúdos escritos e tudo isso. A única figura que você vai encontrar com o nome alterado é o Eterno, Yahuwah Elohim, e seu filho Yahusha, o Messias, o Cristo. Em todas as outras players, onde, por exemplo, nas religiões os budistas, Mohammed, ali, o islamismo, eles não alteraram nenhum nome aí. A única que você vai encontrar alterada é o chamado cristianismo, onde o nome do Eterno foi alterado. O nome do seu filho também foi alterado. E não pararam por aí. Também foram alterados até os nomes, traduzir, vamos dizer. O do Eterno do Filho foi alterado, os dos apóstolos foi traduzido. Coisa inédita. E diante daquelas pessoas que dizem religiosos, são os tais teólogos, vão criar uma série de fantasias, histórias que você não pode acreditar, você não pode acreditar naquilo que eles falam. Porque esta regra, ela foi violada aqui. Não se muda o nome de ninguém. Você não pode mudar o nome de um apóstolo. Yohaná, apóstolo João, John. Quer dizer, coisas do gênero. Quer dizer, eles fizeram uma mudança tremenda. Mas tudo isso está prescrito nas escrituras. O mais impressionante é isso, está escrito. Que eles iriam fazer isso. Antes deles fazerem. Então é necessidade que vês a religião resistindo. E naquele que é a figura do próprio Eterno também. A figura do próprio Eterno. Vamos lá olhar uma coisa. A religião te trouxe a partir, e vamos lá ver que a partir da sexta dispensação, na altura que Cristo ascende, foi morto, crucificado, ressuscita, ascende ao céu, deixa a sua igreja. A partir dali, a partir do conselho de Niceias e por aí, Constantino, começaram a trabalhar na questão da mudança do aspecto da etnia daquele que era o povo santo e o próprio Eterno. Te deram uma imagem de César Borgias, e é um homossexual. Deram-te essa imagem, mudaram-lhe o nome, mas a religião parece que não há sensibilidade nisto, quão grave isto é. Depois do conhecimento vir. Uma coisa é quando você não tem conhecimento, também não tive há um tempo.
Muito tempo que não tive. Mas quando o conhecimento vem, a verdade te é exposta e é comprovada, você deve tomar uma atitude. Você deve partir para... Agora você se pergunta por que a religião não entra em ação? Porque simplesmente eles estão aprisionados com o sistema imperial. E não só, também com a academia. E tudo isso está ligado ao a.k.a. Catholic. Eles é que detêm isso. A academia, o sistema imperial, tudo está com isso. Como eles podem mudar isso? Não muda. Então, o religioso, o espertinho, mas eu me iro mesmo. Quando eu falo disso, eu me fico muito irado. Porque eu consigo ver como as ovelhas são... Ovelhas, com tolice, com muita tolice, aceitam coisas que não deviam aceitar. E elas ainda assim aparecem como tem uma defesa furiosa quando querem defender uma coisa e outra, que não constitui a verdade. Não é verdade. O mais agravante, depois vem um líder mundial que faz parte das 3 cabeças da águia, do império, que faz parte do império que vai ser império agora. Vem e te apresenta provas. Tudo bem, ele quer capitalizar isso, sim, também eu concordo, quer capitalizar isso. Mas não será que o Eterno está a te despertar, quer que você, através dessas provas, até ver quando alguém se zanga com outro, depois ele começa a falar, não, você não sabe que mesmo fulano falava isso de ti. Essas coisas, você não deve levar aquilo a peito para resolver o assunto, mas você deve te despertar do que afinal de contas, tem aquilo que você não tem visto, que se passa nos bastidores. Porque ele vai começar a mencionar que essa pessoa não fala só mal de mim, fala mal também de ti. Então você já desperta. Não é para você tomar aquilo a peito, mas você já desperta, entendeu? Afinal. Entende? Então, quando o Império vem te trazer, a Rússia vem te trazer, vai te abrir os grandes cofres onde estavam guardados artefactos há milhares de anos, há anos, milhares de anos, vamos dizer, vamos considerar, mais de 2000 anos estão guardados esses artefactos. Ele te traz e te diz, a face do teu Messias que andaram a te dizer, não é essa, é aqui. E você não acredita simplesmente naquilo, mas para muitos de nós, como eu e outros, já sabíamos, não precisava que a Rússia vinha nos trazer isso. Mas nós, quando vamos pegar nos livros e começamos a aprofundar, principalmente os livros da prof, conseguimos entender. Afinal, não, Messias nunca foi de etnia caucásia, nunca foi branco. O Messias nem árabe era. Porque árabe é coisa nova. O Messias era de pele negra. O seu nome não é este. Mas ainda assim, a persistência da religião é o mais impressionante dentro de tudo isso. Amém? Então, é necessário que você entenda quem é, qual é o efeito, aliás, a responsabilidade que você tem, porque a palavra de Deus também vai nos mostrar, a palavra do Eterno, vai dizer que quando você não tem conhecimento, o Eterno não te acha culpado, mas a partir do momento que o conhecimento te é chegado, o Eterno vai te cobrar, porque Ele vai te julgar mediante a tua consciência, porque você já sabe. Quando você é inocente, até aqui muitos estão no seio do Eterno, estão descobrindo lá que o nome do Eterno é esse, mas foram salvos. Tem muitos foram salvos, sim. Chegaram, eu creio nisso, que eles confessaram, o importante é a fé, andaram no nome do Eterno, não sabiam, foram lhes dado o erro, mas o importante foi seguir a palavra. Chamaram ele de Jesus durante esse tempo todo. Mas padeceram, ou o Senhor os chamou em glória, chegaram, entraram no reino do Eterno. Acredito que isso existe. Porque ele andou segundo a vontade do Eterno. Apesar de ter nos dado por engano, mas ele andou. Mas a nós, não está a ser dado, estamos rejeitados. Isso é outra coisa. Isso aqui é grave. Há uma condenação por trás disso. É que eu vejo, olhando para a justiça do Eterno, como ele faz. Amém? Então, ficamos aqui. O nome dele é Yahusha, não Jesus. O nome dele é Yahusha. O nome do Eterno é Yahuwah. Não é Deus. O nome dele não é Deus. Deus são os deuses. Ele não é Deus. Ele é o Eterno. O Eterno, Salvador da humanidade, tem um nome. Yahuwah Elohim, separado de todos os deuses inventados. Que nem sequer são deuses, né? O nome dele não é Deus. Não é para você chamá-lo de Deus. Ele é Deus, sim. Porque é o Deus do universo, mas ele não é Deus. Ele é o Eterno. Yahuwah Elohim é o seu nome. O Eterno Supremo,
o soberano eterno da humanidade, o pai da humanidade, o criador de todas as coisas. Ele tem um nome referenciado. Ele não tem esse nome que você chama, não seja bugia, na estátua. Não, não, não. Ele não é só o teu Senhor que foi substituído aí. Aonde está o teu Senhor? O eterno. O eterno teu Senhor. Achou que você tem que consertar? Sim, estuda a palavra, ok? Quarto ponto, a necessidade do estudo escatológico correto. Estes dois últimos pontos, eu estou a ler o quarto, depois vou ler o quinto. É muito importante. Estudar escatologia constitui-se na base, ok? Constitui-se na base da fé desde o princípio. Logo que o Eterno começou a interagir com Adão, aqueles que leem o livro de Jazer, leem o livro de Jubileu, o livro de Macabeu, todos esses livros que estão aí, eles vão te mostrar que o Eterno sempre foi de escatologia, tempo. Por quê? Porque o Eterno não queria que você fosse conduzido tipo vento. Ele queria que você percebesse que Ele é o soberano, ele manifestou isso, que Ele é o soberano da terra. Ele é o Deus, Ele é o Eterno que fez todas as coisas. E que nada que acontece é surpresa para Ele. Deus não está pondo mão na cabeça para encontrar uma solução para uma situação. Deus não está surpreendido, nada lhe aconteceu por surpresa. Não, não, não. Ele é o condutor de toda a humanidade. Todas as coisas estão dentro do seu plano e propósito. A tua morte, o acidente que você vai ter... Não, você vai pôr a mão na cabeça como ser humano, mas isso não foi surpresa para Deus, não era. Aliás, a própria palavra de Deus está a dizer que quando você entra na humanidade, você já tem o dia de morte estipulado. O dia da morte está estipulado a partir do dia do teu nascimento. No dia que você nasceu, o dia da tua morte estava estipulado. Mas essa religião vem dando outras coisas. Então nós temos que entender. A necessidade de estudar a escatologia é importante. Constitui-se na base da tua fé. A tua fé em Yahusha, a promessa do mundo vindouro, você deve entender a escatologia. Porque você entender a escatologia quer dizer que você não vai ser conduzido como os outros povos são conduzidos. Que quando acontece uma seca estão assustados. Quando acontece não sei que estão assustados. Quando vem terremoto, foge debaixo das montanhas. Não! O Eterno te descreveu tudo o que vai acontecer antes de você entrar lá. Como ser humano você vai ter surpresa, claro. Todos os aspectos e detalhes, Deus não escreveu tudo para você. Mas Ele te pôs os eventos-chave para que você perceba em que período é que você está a viver. Todos os eventos-chave estão descritos na palavra dele. Exceto se você só tem os 66 livros. Todos os eventos-chave da humanidade estão lá escritos. Há necessidade de você estudar a escatologia correta. Saia do entendimento religioso. Entenda a escatologia como ela é. Principalmente agora, por exemplo, todo estudo dado, se você está com os 66 livros, você tem um estudo dado apenas através daquilo que Daniel vai trazer, à luz do império, tudo. Porque há necessidade de que, se nós entendemos a escatologia correta, vai se entender que há necessidade de que todo fiel tem que entender geopolítica. E aí vai entrar, os religiosos vão vir dizer, não, você tem que entender geopolítica, você não pode viver nesse mundo se não entende geopolítica. A geopolítica tem que ser explicada da forma simples, não daquela forma complicada, tem que ser explicada. Você tem que perceber e entender reinos e poderes. Você tem que entender quem encabeça na humanidade. Você tem que entender quem é o poder imperial que domina. Porque você acha que alguma nação se submete simplesmente aos Estados Unidos da América só porque tem medo? Não, não. Os Estados Unidos é cabeça. Ele foi conferido por Deus. Está descrito na sua palavra que ele tinha que ser cabeça para conduzir a humanidade. Mas ele foi conferido para conduzir a injustiça. Mas ele não faz. Nenhum rei não vai fazer. Injustiça, humanidade, equidade. Ninguém vai fazer. Mas, no entanto, eles estão descritos. Você precisa entender geopolítica. Principalmente quando tratamos dos reinos, dos impérios do mundo. Você precisa perceber pelo menos isso. É muito simples. Você não precisa de uma aula. Não, você precisa perceber. Você tem que entender que está descrito. Porque o mundo vai te trazer várias histórias. Vão te falar de vários impérios que você nunca ouviu falar. Mas já o Eterno, ele descreveu impérios cabeça. O Eterno nunca falou de outros impérios que tentam te trazer. Não. Eles existiram, mas não eram poder imperial. Ele está a dizer que consistia de um poder que começa no Egito. Assim está descrita a palavra de Deus, começa no Egito. Vão vir te contar outras histórias de outros impérios. Não, não, não. O império começa no Egito, poder. A Síria. Ok? Depois da Síria, Babilônia. Essa função, a Síria, Babilônia. Da Babilônia veio o quê? Medo-Persa. Medo-Persa veio o quê? Grécia. Grécia, Roma.
De Roma vai surgir um império pequeno que na verdade faz parte do Roma, que vai ser o último reino que vai governar a humanidade, que é o do anticristo, que vai ser o reino de divisão, de muita confusão, em 7 anos que ele vai governar. Então, esse percurso que eu descrevo aqui é o percurso mais simples para você entender. Minha mãe, meu pai podem entender isso. Os meus velhos podem entender, o meu avô pode entender. Não precisa, você não precisa ensinar, não ensina coisas complicadas, não fala de muita coisa, ensina a base, porque ele precisa das coisas-chave para entender como é que o universo funciona. E quando você chegar, porque é o grande mistério que Daniel perguntou, Daniel perguntou, espantou também Baruch, espantou Esdra, o próprio Enoque também falou, o império impressionante é o Império Romano, que é esse que nós estamos. Porque o Império Romano é o mais durável, quer dizer, vai ser o império mais durável da face da Terra. Porque ele começa com o período dos imperadores depois passa para cabeças. Quando termina o período dos imperadores, passa para cabeça, vimos que é França também foi império, pouco tempo, Inglaterra também pouco tempo, Estados Unidos. Os Estados Unidos constitui porque é considerado a França e a Inglaterra são considerados como asas da águia. Mas, no entanto, as cabeças estão lá. As cabeças é os Estados Unidos, que é a maior cabeça, começou a governar, que já já terminou praticamente. E vão entrar outras 2 cabeças de ação, que vai começar agora o governo bipolar. O império bipolar entra em ação. Depois aqui a morte dos Estados Unidos, que começou agora. O império bipolar vai governar. Quando o império bipolar governar, depois o império bipolar vai colidir. Quando ele colidir, vão se abater sobre o último império, anticristo. Este império bipolar não vai durar mais que os Estados Unidos, segundo a palavra. Porque os Estados Unidos têm mais tempo. Este não dura. Mas ele vai governar, vai ter períodos bons e maus no fim. Vai parecer que está tudo bem. O anticristo também vai fazer alguma coisa parecendo bom, depois também tudo errado. Quer dizer, esta é a escatologia correta. Mas onde é que você vai encontrar se você tem 66 livros? Com os 66 livros você não vai entender nada. É preciso, aí é que vem agora o questionamento, porque é isso que eu vou fazer quando dizemos a escatologia correta, o ensino, trazer o ensino completo. Por causa das 10 semanas de Enoch, que é o roadmap da escatologia, que o Terro deu, ninguém pode duvidar disso. Os estudiosos vão aparecer. Eu quero ver aqui também os próprios teólogos se têm alguma coisa para acrescentar. Quando esse estudo é apresentado, nós vamos perceber que o Império Romano é o último império da face da Terra, até a vinda do Eterno. Ele sofre aquilo que se chama metamorfose, a transformação no império. Mas ele começa, nós estamos agora com os Estados Unidos como é o centro, a cabeça da águia, porque é uma águia que tem 3 cabeças, na simbologia apresentada por Esdra. Ele tem 3 cabeças, a cabeça do meio é que comanda. Quando a cabeça do meio cai, ficam as 2 cabeças, elas não são mais fortes que a cabeça do meio. Mas elas, no entanto, também vão governar as 2 juntas e vão se eliminar. Depois de se eliminarem, o anticristo levanta. Porque o anticristo, na verdade, dá o golpe ao último, porque eles se eliminam, um elimina o outro. E o outro é eliminado pelo próprio anticristo. E o anticristo ascende ao poder com um governo, o mais curto que já aconteceu na face da Terra, 7 anos. Assim é a escatologia. Simples e limpa. Entendemos? Então a necessidade de você conhecer isso para quê? Para você poder se guiar, para você não se impressionar, não ficar enganado. Porque mesmo o povo hebraico, o povo judeu Israel, o povo santo de Deus, os sacerdotes sempre andaram acompanhando a escatologia. Por isso é que você vê, há uma série que alguém fez, muito boa, gostei, uma série que alguém faz, que está presente a Nicodemos. Nicodemos, o que é que o Nicodemos estava a fazer? Nicodemos, porque o Eterno o guiava, ele era um homem de fé, andava segundo a vontade do Eterno. Enquanto ele estudava a palavra, Nicodemos, na verdade, segundo aquela série, não é facto comprovável, mas ele diz que Nicodemos olhava para a Escritura, ele ia ler Isaías, tentava perceber, para enquadrar esse Messias, mas ele começou a ler os efeitos, começou a ver, é ele, apontava, ele tomava nota. Esse segundo já aquela série, mas é uma série boa, gostei. Ele apresentava nota.
Então ele conseguiu identificar que esse é o Messias. Porque o Messias mesmo disse a eles que eles não conseguiram identificar, disse aos fariseus, os escribas e outros, ele disse, vocês não conseguiram identificar o tempo da vossa visitação. Por quê? Porque eles tinham uma escatologia errada, deformada, como hoje tem a igreja. Aliás, essa religião. A religião hoje tem uma escatologia deformada. Que eles não vão saber identificar o anticristo. Porque até aquele que é o chamado judaísmo também tem uma escatologia errada. Por isso é que toda a descrição que eles fazem do Messias que vai vir não é do Messias, é do anticristo. Se você já acompanha alguns programas, vai ver entrevistas feitas, acho que foi feito por Morgan Freeman. Ele faz uma entrevista, vai para Israel, ele faz uma entrevista aos rabinos. E quando eles começam a descrever o Messias que eles estão à espera, você vai ver, sinceramente, o Messias que ele está à espera é o anticristo. Porque tudo descreve aquilo que será o anticristo. Eles dizem que aquele é que é o Messias que eles estão à espera. Então você vai conseguir perceber, por aquilo que eles estão a falar, que por isso é que o Eterno disse, o Yahusha disse, que eles só lhe viriam naquele dia quando dissesse bendito aquele que vem em nome do Eterno. Quer dizer que no final, mas só espera, e não está a dizer que sejam exatamente aquelas pessoas, está a dizer que no final, os verdadeiros judeus, os povos de Israel, o povo escolhido, vai identificá-lo e eles vão dizer bendito seja aquele que vem no nome do Eterno. Quer dizer, aqueles que eles escolheram, porque vimos que em Apocalipse o Eterno está a selecionar 144, 144, ele está selecionado. E estamos a ver aqui uma referência, que ele está falando de uma linhagem, embora que alguns dizem que não, essa é a igreja. Eu não, sinceramente, eu tenho uma opinião muito contrária com relação a isso. Por quê? Porque nós temos que perceber que o Eterno tem promessa. E o apóstolo Paulo já está a dizer que ele abriu a porta aos gentios, porque trancou a deles. E ele diz, não será que ele depois pode trazê-los de volta? Quer dizer, a promessa, porque a promessa, recorda-se que sempre o Eterno não fez algumas coisas porque diz que ele se recordou da promessa que ele fez ao pai dele. Ele se recordou da promessa que fez a Abraão. Ele se recordou da promessa que fez a Davi. Ele se recordou por causa do servo dele, Davi. E todas essas coisas vão acontecer. Há essa influência de que o Eterno faz isso por causa daquilo que é a promessa que ele faz a ele mesmo. Então, você vai perceber que se você não estuda a escatologia, você se torna indouto. Você se torna indouto, você é levado por diferentes formas de... Vais ver aqueles programas no YouTube, programas na televisão, que estão a falar de coisas nonsense. Coisas que nada... Quer dizer, completamente fora da verdade. Mas eles aparecem ali como estudiosos. Mas estão a te ensinar algo que não tem nada a ver. Te trazem várias ideias. Tem sempre hipóteses. Não, a escritura do Eterno está correta. Está certa. Ela está ali. Está prescrito tudo. Lê, estuda a palavra. Então é isso que eu peço a você que é estudante, você que gosta de estudar a palavra, que você, se já estiveres livre da religião, que você possa entender as coisas do Eterno. Amém? O quinto ponto muito importante para fechar. Falei da escatologia que é importante. O quinto ponto é estudar e conhecer a geopolítica. Praticamente esse ponto eu já cobri no primeiro. Por que você tem que estudar e conhecer a geopolítica? Porque quando você estiver a estudar, a interpretar os livros simbólicos de escatologia, quando você segurar em Esdra, segurar em Enoque, segurar no livro de Macabeus, segurar todos os livros que quando você segurar, para começar a entender a escatologia, Baruch e outros, você precisa entender de geopolítica. E não só, porque a geopolítica vai lhe ser a confirmação dos acontecimentos já passados. Tem coisas que estão para acontecer e tem coisas que já aconteceram. Como você vai enquadrar? Você precisa fazer um enquadramento da geopolítica para entender o que passou, o que aconteceu. Porque quando o Eterno está em livro de Daniel, está a te descrever acontecimento, o rei fez isso, foi o rei do norte, o rei do sul. Se você não entende de geopolítica, você nunca vai poder interpretar isso. O Espírito Santo até pode lhe dar sabedoria, mas você não vai conseguir decifrar, porque você não conhece o que é que se passou. Principalmente para aqueles que são os mais novos, que nasceram nos anos 80, nós também não temos muito tempo, também não somos tão antigos assim para podermos entender coisas que aconteceram há 2000 anos atrás. Mas, por causa daquilo que é a informação que foi ocultada há muito tempo, você às vezes não vai perceber de muita coisa, você precisa dessa geopolítica. A geopolítica, eu estou a falar isso com experiência
palpável, né? É isso que eu... E aliás, é nessa direção que o Eterno me fez entender as coisas. Quando nós estivemos a falar, por exemplo, dos reinos cessantes, do que aconteceu, e percebemos se essa história é enquadrada a um futuro ou já é passada. As escrituras vão te mostrar algo e você precisa, cada elemento da escritura, você precisa trazer a história contemporânea da geopolítica, saber como é que os impérios percursam. Você quer saber alguma coisa do Império Romano, você encontrou aí um aspecto que o Eterno está a dizer sobre o Império Romano, você não percebe, mas como assim? Isso foi o quê? Você precisa buscar esse elemento. Quando você buscar esse elemento, as datas e os acontecimentos, você vai perceber, oh, é isso que o Eterno estava a dizer. O Eterno estava a falar sobre isso. Porque é ali que eu identifiquei, consegui identificar na interpretação, o Eterno me conduzindo, né, para eu entender. Consegui identificar quem é Portugal, quem é Espanha, os seus papéis durante o processo. Eles estão descritos, mas ele não te diz o nome, mas você vai ter que identificar quem são esses dois elementos que tiveram esse acontecimento. Quando vai buscar o elemento da geopolítica, você vai casar e vai entender, oh, então isso foi Portugal, isso foi a Espanha. E depois também vai poder identificar o Japão e a Alemanha. As duas cabeças que foram devoradas pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos devorou o Japão e a Alemanha. Mas ele diz com ajuda, e quando ele fala, como ele diz, com ajuda, se alinhou as duas cabeças laterais, eliminou a Alemanha. E depois eliminou o Japão. Você vai começar a perceber aonde é que isso se enquadra. Você vai perceber que quando você lê a geopolítica, vai entender que, na verdade, quem eliminou a Alemanha foi a Rússia. Porque se a Rússia, como é que se diz? A fronte norte do exército nazi é que estava a entrar na Rússia. Era a frente mais pesada que o Hitler tinha. A frente mais pesada da batalha, na Segunda Guerra Mundial, do exército nazista, era a frente norte que estava a atacar a Rússia. Aquela era a cabeça da serpente. Quando a Rússia elimina aquela cabeça, foram derrotados. A outra frente perdeu, que estava a lutar contra os aliados. Já não tinha mais como subsistir. A fraqueza foi ali. Se você entender a história, vai encontrar bastantes historiadores, também eu sou apenas estudante, vou estudando, vais entender essa história. Então você vai entender onde é que houve a fraqueza. Então é exatamente aí que quando Deus está a falar, o Eterno está a falar ao profeta Esdras, está a dizer que é este que ele eliminou esses elementos. E as datas, o período, vai consistir na escatologia. E depois vai ver o levantar dele, como é que ele levantou e como é que ele conduziu afinal o império durante esse período todo. Você vai perceber que existe, essas duas cabeças laterais sempre tiveram lá. Eram aliados, porque ele desde o princípio da sua governação, do seu império, do seu domínio, ele governou aliadas a essas duas cabeças. Quer dizer, é muito bonito entender isso. E começas a perceber que é preciso você acompanhar a geopolítica. É necessário. Para você começar a perceber os aspectos, porque você já sabe o que vai acontecer, mas você precisa fazer enquadramento ao longo do período que você vai caminhando. É que estamos a entender. Então, por isso é que essa escatologia, ela é bem clara. E eu já deixei esse marco aqui, aqueles que me escutam sabem, que eu tenho ouvido os estudos já sabem. Que a escatologia, por exemplo, o ensino que foi dado a Esdras, aquilo que é sobre o Império Romano, a substituição, a cabeça da águia que é os Estados Unidos e as duas cabeças laterais, significa que a cabeça do meio, os Estados Unidos, cai e as duas cabeças laterais, China e Rússia, vão comandar o império a seguir. É o império que se segue. Esse império que se segue depois vai entrar em conflito. Um elimina um e o outro permanece com o anticristo presente dele, um associado. E esse associado elimina o império vigente e ele prossegue por 7 anos de governação. Essa é a escatologia. Eu já falo isso porque não é segredo. Eu sei que muitos os que ensinam a escatologia vêm aqui e tentam ensinar. Não. É exatamente isso. E eu sei que algumas pessoas também estão tendo a mesma revelação, estão entendendo da mesma forma, porque o Espírito Santo é o único, o Ruach HaKodesh. Mas às vezes não têm a humildade de poder partilhar e não sei o que, ficam escondendo porque querem tirar protagonismo dos ensinos. Isso não pode fazer isso. Esses ensinos são livres. O Eterno é que está daí. Quanta alegria você que recebe de entender essas coisas para poder ensinar. Ok? Então, esta é a escatologia correta. E depois,
como nós vamos perceber isso, também temos que, por exemplo, Daniel vai dar sustentação a isto que eu estou a falar sobre Esdras. Daniel dá sustentação. Só que Daniel e o próprio Esdras, eles caminham junto, porque as dúvidas que tiverem em Daniel vais encontrar no Esdras, e o Esdras vai encontrar em Daniel. Eles vão se complementar. E outro aspecto é que o Apocalipse é mesmo completo, mas o Apocalipse não te traz um mapa, não te traz um roadmap. Por isso é que o Apocalipse tornou-se confuso. Mas quando você já perceber os livros antigos, entender a escatologia no livro de Enoque, entender aquilo que o próprio Baruco traz, entender o que mesmo o Evangelho de Nicodemos, e entender também, por exemplo, que Esdras profundamente fala. E depois vais buscar os livros de profético Isaías. Isaías tem muita história que são complementadas dentro do... Vais entender Isaías, vais entender Ezequiel, Jeremias, todos os outros livros proféticos. Você começa a ver a história a ser construída e o Apocalipse a fluir sem qualquer problema. Para ser sincero, eu dou graças ao Eterno por tudo, porque hoje o Apocalipse não é um livro complicado e não tenho, por isso é que eu digo, eu desmistifico esta mentira do meso, pós-tribulacionista, historicista, dispensacionalista. Eu retiro tudo isso para mim é garbage, é lixo. Desculpa a expressão, com todo respeito, mas é lixo. Por quê? Porque isso não tem qualquer lugar na Escritura. Simplesmente, você não pode estar a arranjar hipótese quando os elementos necessários para a construção dessa narrativa, dessa escatologia, estão lá no livro. Você não quer... Se você se nega a entender, a receber o livro de Enoque como o roadmap das profecias, então você vem cá à frente e inventa hipótese, cria grupos com hipótese, primeira escola de pensamento, segunda escola de pensamento, terceira escola de pensamento. Vê lá se não aparece a quarta escola daqui de repente. Então você cria essas hipóteses porque simplesmente você está a se negar a ler. Aí é que eu vejo quão imaturo é a religião. Quão imaturo são até os próprios fiéis também. Por quê? Porque você não... como é que você aceita uma situação dessa? Você tem informação complementar num livro que eles baniram, mas você prefere prosseguir pela dúvida e criar hipótese. Quem disse que Deus é de hipótese? Você até pode ter uma outra hipótese, mas vai estudar para entender. Porque Deus não é de hipótese, Deus é completo. Deus é completo. Mesmo quando estamos a falar, há dias, acho que estava a fazer um estudo, estamos a falar sobre a pessoa de Santarém. Não pode haver hipótese. Tem que ser, nós temos que contar as agulhas, temos que afiná-la, temos que acertar. Ok? Porque as escrituras vão nos levar a isso. Mas você tem que estar aberto ao estudo independente. Você tem que trazer toda a biblioteca para você estudar. Você não começa a me vir com seleções, porque você quando traz seleções, aí começa o problema. Porque os elementos que você necessita para poder perceber uma determinada história, ou poder colocar os pontos nos T's, traço nos I's, ou traço nos T's, ponto nos I's, você praticamente está a deixar de fora. Como você vai perceber a história? É que eu digo, a palavra de Deus é como se fosse peças de quebra-cabeça. Essas peças de quebra-cabeça estão separadas em caixas, foram misturadas aleatoriamente de um quadro prescrito de história. E foram misturados aleatoriamente, foram esquartejados e misturados aleatoriamente. E foram separados em caixas. E essas caixas foram dispersadas. Precisamos trazer todas as caixas juntas, pomos na mesa para podermos montar o enigma. Se você só tiver algumas caixas, vai sim começar a montar, mas você não vai acabar de montar aquilo, porque as peças que faltam vão deixar lacunas. Esta é a Bíblia compilada. Alguma das caixas do enigma que foi construída e deixou várias lacunas. Mas quando você traz os outros elementos, as outras caixas que faltam, e começa a montá-las, elas casam perfeitamente. E assim consegues ler o quadro de história do Eterno, escatologia. Por isso eu digo, volto aqui a dizer, defendo o livro do Enoque, primeiro e segundo livro, é o roadmap da escatologia com o Eterno Deus. Quer dizer que no princípio da humanidade, Deus chamou o seu profeta Enoque e deu-lhe já aquilo que ele vai fazer ao longo do período. E ao longo do período ele foi dando os elementos que preenchem o quadro aos profetas, até chegar a Cristo. Foi dando os elementos, quer dizer, a tia, você fala um bocadinho da terceira dispensação, você fala da quarta, você fala da quinta, depois fala mais um bocado do outro. Então eles têm todos, você quando pegar os elementos, trazê-los juntos, vai começar a acertar um aqui, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali, e assim completa a dispensação.
Fiz isso com o livro de Daniel. Daniel, fiz não, vou fazer, ou aliás, perdão, o livro de Daniel. O livro de Daniel tem várias dispensações, tem aí a, vamos dizer, qual é a dispensação? Ela tem o período do Império, ele entra a Babilônia, começa com a Babilônia, Medo-Persa, ele está dentro de um quadro, aquele quadro acredito que é a quarta ou a quinta dispensação. Na quinta dispensação, acredito, acho que é a quinta dispensação, sendo a quinta dispensação, aqueles elementos entram todos aí. Depois tem elementos no livro de Daniel que não fazem parte da quinta, nem da sexta, não fazem parte da quinta, nem da sexta dispensação, fazem parte da sétima dispensação. Tá vendo como é que é? Quer dizer que há um elemento que falta no meio dela, mas o Eterno dá para ele para ser complementada na sétima. Você tem que trazer apoio na sétima. Então são histórias diferentes, são histórias, é aquilo que se usa, chamada como é? A profética paralela dupla, isso, ou a dupla profética paralela, exatamente. Um aspecto que servem a dois acontecimentos. A um reflete como uma imagem, a outro é presencial. Então, a outra reflete como imagem na segunda dispensação. Assim Cristo também falou. Quando perguntaram sobre João Batista, ele disse que João Batista, Elias já veio, fizeram tudo quanto é, mas Elias virá. Ele faz outro, ele reafirma, diz, espera aí, isso aqui são dois acontecimentos. Que veio, o exemplo, depois ele, mas virá. E verdadeiramente, no final, ele mesmo virá, o próprio Elias. Amém? Então temos esses aspectos que nós precisamos estudar. Para aqueles que conhecem a palavra, mas a palavra de Deus é mesmo assim, ela não é para todos. Não é para todos. E há um número seletivo do Eterno, que ele dá entendimento, compreensão, e como há muitos amados pelo mundo que o Eterno vai dando revelação sobre essa verdade. Ninguém é dono da verdade, o Eterno ele simplesmente é. Nós nos submetemos ao Eterno e não é porque existe alguma coisa especial em cada um de nós, mas é o próprio plano e o propósito dele. Ele quer assim. E a palavra da verdade não é algo para ser aceita. Aqui não tem nenhuma heresia, não tem nenhuma apostasia. Aqui só tem a verdade. Essa é a verdade que está a ser dada. Mas as forças da religião, os elementos que trabalham para a religião, eles combatem toda a informação verdadeira. E por isso temos aqui algumas situações que acontecem que nós temos que ser muito, muito, muito sábios em poder dirigir, em poder tratar. Então, shalom, shalom, a paz do Senhor. Estamos juntos.